Bom, eu começo a trabalhar no esporte e televisão em 1980, na TV Bandeirantes. O Paulo Stein, que era o chefe da equipe na época, me contratou. Foi quando o Galvão Bueno foi para São Paulo, ficou uma vaga na Bandeirantes do Rio de Janeiro, que o Galvão era o narrador do Rio. Ele foi para São Paulo, ser produtor executivo e o narrador titular, depois ele foi para a TV Globo. Então ficou uma vaga no Rio de Janeiro. Eu fiz um teste, então acabei ficando nessa vaga que ficou aberta aqui no Rio. O Paulo Stein era o chefe. Depois o Paulo saiu da Bandeirantes. Em 83 ele entra na Manchete. O Paulo estreia na Manchete antes da Manchete entrar no ar. O Paulo já estava na fase experimental da televisão. Ok, então em 85 o Paulo me convidou para eu trabalhar com ele na TV Manchete. O Paulo era o chefe da equipe e eu começo a minha história na TV Manchete exatamente no dia 2 de dezembro de 1985, apresentando a Manchete Esportiva Segundo Tempo. E nós seguimos e a Manchete para mim foi uma casa muito importante e foi onde eu consegui realizar o meu primeiro grande sonho. Porque o grande sonho de todo jornalista esportivo é participar de uma Copa do Mundo, que é a grande cobertura. Então eu estava na equipe de transmissão da Copa do Mundo de 1986. Essa Copa para mim ela é muito marcante, porque primeiro, foi a primeira que eu fiz. Segundo, foi no México, um país onde a gente tem toda uma afinidade em função da Copa de 70. Por quê? Porque a Copa de 70 ela marca muito a minha geração, que foi a primeira Copa que a gente viu ao vivo na televisão. Porque hoje é muito comum você ver qualquer competição em qualquer lugar do mundo, você liga a televisão, você vê. Só que eu estou te falando de quase 40 anos atrás, 1970, você realmente era raro você conseguir ter um evento. Então a Copa ela marca muito a gente e além do que a conquista da seleção brasileira. Então, quando eu me vi no Estádio Azteca, fazendo uma semifinal Argentina e Bélgica, com o Márcio Guedes comentando, disse, poxa, foi nesse estádio que o Brasil foi campeão do mundo, e eu vi isso na televisão naquela época, há 16 anos atrás, 70 para 86, e agora estou aqui no estádio narrando um jogo da Copa do Mundo. E além disso, foi o fato também de ter feito uma primeira Copa do Mundo com o João Saldanha. Saldanha era o comentarista da TV Manchete, esteve com a gente lá no México. Aliás, tem um fato muito curioso, o João era um paizão, era um grande comentarista, uma grande pessoa. E assim que eu cheguei no México, com outro grupo, estava eu, o Almalo Silva, que era outro narrador, mais dois produtores, nós éramos 5 ou 6 pessoas. Nós chegamos na cidade do México e o João Saldanha já estava no hotel nos esperando. Vocês chegaram agora, eu vou levar vocês para almoçar, vocês têm que se adaptar à altitude, não pode comer isso, tem que comer aquilo. Então ele praticamente dirigiu o que cada um ia comer, foi um paizão nosso no início. Depois, em outubro de 86, aí o Paulo Stein saiu da chefia do esporte, continuando na equipe, mas largou a chefia, e me convidaram para assumir a chefia do esporte. Então eu assumo a chefia do esporte da Manchete em 8 de outubro de 1986 e sigo até o final da emissora, até maio de 99, quando ela passou depois a ser negociada com a Rede TV. Ok, essa fase toda da Manchete. Primeiro, acho que a gente tem que pontuar o seguinte, a Manchete, quando ela começou, principalmente sua parte esportiva, ela começou fazendo sozinha o Carnaval, em 1984, e entrou para fazer a Olimpíada, em 1984, em Los Angeles. Nessa época, o Aristélio Andrade era o chefe do esporte da Manchete, depois que o Paulo assumiu. E a Manchete ela fez uma grande cobertura, praticamente no mesmo nível das outras emissoras, que tinham uma tradição muito maior de próprias competições esportivas. E como você tinha uma flexibilidade na programação muito grande, você não tinha uma grade ainda muito definida de comercialização, então a Manchete podia ficar o tempo inteiro fazendo eventos. Daí se denominou Olimpíada Total. E esse mesmo fato aconteceu na Copa do Mundo do México. A gente tinha uma programação muito aberta, então era a Copa Total. Por que eu digo isso? Porque já naquela época, a gente transmitia os treinos da seleção brasileira, os coletivos na Toca da Raposa. Então, o que hoje se faz, a Manchete já fazia em 1986. Então, quer dizer, você bota aí, foi um grande pioneirismo da TV Manchete, auxiliada pelo fato da própria programação ajudar. Depois ele passou a ter compromissos comerciais, já ficou mais difícil a gente ter esse espaço. E como é que era fazer essas coberturas? Hoje a gente tem uma tecnologia muito maior do que naquela época. Como é que foi fazer essas coberturas de Copa, de Olimpíadas, na década de 80? Como é que era feito nessa época? O que mudou para hoje, para fazer um comparativo para vocês entenderem como é que era a tecnologia? Naquela época você tinha uma dificuldade maior de satélite ainda, então era muito comum você ter o pool das emissoras, né? Então as 4 emissoras do Brasil se juntavam, quer dizer, Globo, Bandeirantes, a Record às vezes junto com o SBT,
e a própria Manchete. Então você tinha um pool de emissoras, você tinha um canal de satélite que você dividia. Houve alguns casos em que a Globo tinha um canal de satélite, as emissoras dividiam outro canal. Você não tinha muito satélite disponível para o Brasil. Hoje não, hoje isso praticamente não existe. Mas eu estou te falando de uma época bem passada. E havia uma integração entre o pool muito grande, entre as emissoras era muito grande. Havia uma troca, a gente trocava equipamento, se ajudava. As pessoas podem até pensar que você lá fora, uma competição, não, nada disso. O pool, havia realmente reuniões do pool, a gente se reunia, dividíamos o espaço de satélite, programação, respeitando o telejornal de cada emissora, os seus horários mais importantes, e uma cooperação mesmo, um ajudava o outro. Esse trabalho foi sempre muito bem feito. Ele foi assim um pouco em 86, em 88 muito, que foi na Olimpíada de Seul, com todas as dificuldades de idioma, isso tudo foi feito. A partir de 96 já começa com a própria expansão maior do satélite, já as facilidades, os recursos eletrônicos, já praticamente o pool se estimula. Você chegou a fazer estimula. também o carnaval ou não? Eu ajudei uma vez o carnaval. Quem fez muito carnaval lá foi o Paulo Stein, que narrava todos os desfiles. Mas em 86 eu fui lá até para assistir o desfile, narrei um pouquinho do Grupo B. Eu revezava com o Paulo, uma escolha outra, foi só um ano, que na verdade o grande narrador era o Paulo Stein. E foi a primeira vez que eu fui assistir realmente o desfile na avenida, né? O desfile A eu assisti todo, não participei da transmissão, mas eu estava credenciado a assistir. E na Série B que eu fiz uma escolinha ou outra só. Você falou aí da questão da flexibilidade da programação da Manchete. Além desse fator, qual era a diferença, assim, o diferencial da Manchete nessas transmissões esportivas, na sua opinião? Era o da gente procurar fazer o maior tempo possível de transmissão. Você tinha uma grade de programação que te ajudava. Você podia entrar para transmitir um jogo muito antes de outras emissoras, que tinham um compromisso comercial muito maior. A facilidade da programação ajudava. Isso depois a partir de 88, 89, não. Aí mudou um pouquinho, que a própria grade da Manchete começou a inchar mais, novelas, outros compromissos. Isso tudo acabou pesando. Tem um outro ponto importante para a gente abordar também, porque você começa a ter a televisão com o futebol. Bom, vamos por etapas. Antigamente você negociava jogo a jogo, várias etapas. A partir de 1987, quando tem a Copa União, que é a famosa reunião do Clube dos 13, e aí a Globo foi muito importante para ajudar a fazer esse campeonato brasileiro, então você começa a ter a televisão entrando de uma forma bem direta no futebol, já com pagando diretamente aos clubes, enfim, um contrato muito bem feito. Então em 87 a Globo fez o Campeonato Brasileiro, que era a Copa União, e em 88 foi a primeira reunião para negociar o Campeonato Carioca. Aí a Manchete comprou o Campeonato Carioca. Então nós fizemos o Campeonato Carioca por 3 anos, com exclusividade. Foi em 88, em 89 e 90. Então, como curiosidade, a última transmissão de Campeonato Carioca ao vivo foi em 1960, quando o América ganhou do Fluminense. Antigamente você transmitia os jogos, não tinha nada de direitos, depois passou a ter. Então, de 60, só em 88 você volta a ter um Campeonato Carioca inteiro transmitido ao vivo para a Praça do Rio de Janeiro. Então, você vê hoje, normal, as transmissões do Campeonato Carioca, e isso começa em 1988, e a transmissão do Brasileiro volta a ser efetiva em 1987, que é quando a televisão entra diretamente no futebol. O pessoal está falando também, no nosso depoimento na gravação, muito do convívio. Como é que era o convívio na emissora dos profissionais? Era o melhor possível, tá? Era o melhor possível. O prédio da Manchete ele era espetacular, né? Aquela visão que você tem do Rio de Janeiro ali era um negócio sensacional, o aeroporto, era o Pão de Açúcar, enfim, aquele visual da Manchete era espetacular, o prédio era espetacular, a casa era ótima, o ambiente do trabalho o melhor possível. É uma casa que deixa saudade, não tenha dúvida nenhuma que quem passou por lá, e eu fiquei lá por quase 15 anos, deixa muita saudade, foi um ótimo lugar, um ótimo ambiente. Claro que uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro, mas no geral foi sensacional, foi uma experiência perfeita, maravilhosa. E tem uma coisa que eu acho bacana, que hoje já passaram tanto tempo que a Manchete acabou, mas é comum você pegar a garotada que está hoje vindo das faculdades, que chega, conversa comigo, conversa com o Paulo Stein, conversa com o Márcio Guedes. Puxa, eu era pequenininho e via vocês na Manchete Esportiva, no toque de bola. Então mostra que se deixou alguma coisa, tá entendendo? Não é a emissora acabou, mas ela deixou uma marca muito forte. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você hoje, depois de 15, 16 anos, você diz, puxa, a Manchete Esportiva era espetacular, puxa, vocês faziam lá no toque de bola, puxa, conviver com o João Saldanha. Eu acho que isso é o que ficou uma marca, ficou talvez seja o melhor resultado de um trabalho bem feito.
E é comum até a gente pegar mesmo os profissionais que hoje são mais novos do que a gente, que estão em outras emissoras. Poxa, a gente era pequenininho, via vocês ali na Manchete, hoje estamos aqui juntos. Tá bacana, eu acho que a Manchete foi uma grande emissora que infelizmente ficou pouco tempo. Mas eu acho que esse pouco tempo que ela ficou, ela deixou uma marca muito grande. No jornalismo, tinha um jornal muito forte, que é o Jornal da Manchete, uma credibilidade total. Depois na novela, que acabou tendo o Pantanal, foi um grande sucesso, numa linha de show. Um esporte muito forte, com grandes coberturas. Pena que no final, enfim, por N problemas aí, a emissora acabou fechando. Um jogo marcante da época da TV Manchete que você tenha transmitido? Eu vou considerar aquele que eu falei, Argentina e Bélgica. Por ter sido exatamente um jogo de Copa do Mundo, que a Argentina acabou sendo campeã no jogo seguinte, foi a semifinal, e por estar no Estádio Azteca, né? O estádio onde o Brasil tinha sido campeão do mundo. Esse, para mim, eu considero como um jogo mais marcante por esse aspecto, por ser a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que eu fiz, e por estar no Estádio Azteca. Uma outra cobertura muito importante nossa foi a Copa de 90, a Copa da Itália. Por que ela foi uma Copa importante? Porque ali a gente foi a última Copa do João Saldanha. Me permite até falar um pouquinho do João Saldanha, que eu acho que é uma pessoa que merece toda a nossa atenção, todo o nosso elogio, todo o nosso carinho, pelo profissional que ele era. E ele, com todas as dificuldades de saúde, já enfrentando sérios problemas de saúde, ele foi para a Copa e ia para o estudo de cadeira de roda e passando mal e tudo, ele não deixou de comparecer em nenhum momento. E tem uns fatos pitorescos, por exemplo. 3 de julho é o aniversário do João Saldanha. E ele comemorou esse aniversário exatamente lá no estúdio da Manchete, em Roma. E foi um dia da semifinal, Argentina e Itália. Então o Saldanha chegou lá no estúdio às 6 horas da tarde, no horário de Roma, fizemos uma festinha para ele, demos um presente para ele, que é uma medalha da Copa, participando do programa, e acabei fazendo um programa com ele. Ficamos só eu e ele até no toque de bola, porque a equipe já estava viajando. Porque em Nápoles estavam Osmar de Oliveira, que era o narrador, os comentaristas Falcão e Armando Marques e o Márcio Guedes. O Paulo Stein e o Zagallo já tinham viajado para Turim, porque no dia seguinte ia ter o outro jogo da semifinal, que foi Alemanha e Inglaterra. Então eu fiz o programa sozinho com o João Saldanha no dia do aniversário dele. E nos despedimos, tchau, até amanhã, tudo normal. E no dia seguinte a Luísa, que é a esposa do Saldanha, me telefonou: olha, o João não está passando bem, não vai. Quando ele disse que está passando bem, não vai, eu fiquei muito preocupado, porque o João, para ele não ir, é que a coisa tinha passado de um limite insuportável. Aí no dia seguinte ele foi internado e praticamente já ficou direto. E teve uma vez que Elô me contou um fato, Elô era esposa do Saldanha, que mostra realmente esse profissionalismo dele. Quando a Manchete transmitiu o Campeonato Carioca, em 1989, teve um jogo Botafogo e Flamengo. E o João foi fazer esse jogo com 39 graus de febre. E a mulher dele disse: João, não vai, você está com essa febre toda. Não, mas está em cima da hora, o Léo não vai ter tempo de arrumar um outro comentarista e eu vou fazer o jogo. Então ele foi fazer um jogo com 39 graus de febre. E eu sempre cito isso, que é como você tem a turma do chinelinho hoje, qualquer coisa, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, não vou. Já um senhor, com todo o nome dele, com os problemas de saúde que ele já tinha, tanto que um ano depois ele acabou falecendo, com 39 graus de febre, ele foi no Maracanã comentar um jogo de futebol, que era o trabalho dele. Então o João, para mim, foi um grande exemplo, um grande profissional, um ótimo amigo, enfim, uma pessoa sensacional e muito importante na minha carreira. Uma outra questão, você foi chefe da divisão de esportes da Manchete, como é que funcionava? Tinha algumas, o Adolfo Bloch, o dono da Manchete, ele se metia assim nas coisas? Não. Nós tínhamos 2 jornais diários, que nas 2 edições da Manchete Esportiva, era de meio-dia e a da noite. Nós tínhamos um programa de domingo de noite, que era o Toque de Bola. Tinham 3 programas que era até em parceria com a Coque Tavares, que era o Esporte de Ação, Esportíssimo, Esporte de Ação. Olha, nós chegamos a ter quase 11 atividades, 11 programas de esporte por semana, porque a gente tinha toda a competição de tênis, a gente tinha que fazer o boletim de tênis, tinha um boletim de Fórmula 1. Tinha os 3 programas, Esporte de Ação, Esportíssimo e o Mundo dos Esportes, era o Toque de Bola, eram as transmissões, as 2 edições do jornal da Manchete Esportiva, da matéria para o Jornal da Manchete. Então nós tínhamos ali um trabalho, felizmente, muito grande, não havia ingerência, não havia encheção de paciência, nada em momento algum, nada que eu me lembre. Acredito que na época do Paulo Stein da chefia também, na própria época do Aristério também não.
Nenhuma intromissão, não. A gente tinha toda a liberdade de fazer. Se você pudesse resumir o esporte na manchete em poucas palavras, como é que você resumiria isso, Alberto? Um esporte que tinha uma equipe atuante, uma equipe muito boa, com excelentes profissionais que estão no mercado até hoje, que procurava da melhor maneira possível fazer os seus 2 jornais diários, que era a Manchete Esportiva, o seu programa, que era o Toque de Bola, que era o Debate. É uma equipe que primou pela disciplina, pela seriedade, pela honestidade e pela vontade de fazer o melhor possível.